Muito antes do tempo como o conhecemos, quando o primeiro raio de luz ainda não havia tocado a Terra, um evento cósmico abalou os alicerces do universo. Lúcifer, o portador da luz, foi o epicentro de uma rebelião que não apenas desafiou a ordem divina, mas também moldou a criação em si. Lúcifer era o mais glorioso dos arcanjos, um ser de beleza incomparável e sabedoria infinita. O livro de Ezequiel o descreve como o querubim ungido, caminhando entre pedras afogueadas, um símbolo de sua posição incomparável. Ele era o reflexo mais próximo da glória divina, um guardião da ordem no universo. Mas ao explorar os mistérios do cosmos, Lúcifer começou a perceber algo além da luz divina. Ele viu mundos de potencial inexplorado e começou a questionar as rígidas leis do Criador. Por que deveria haver apenas uma verdade? Por que a liberdade era negada em nome da ordem? Essas dúvidas o consumiram. Ele imaginava um cosmos onde todos pudessem forjar seus próprios destinos, livres de qualquer imposição. Com o tempo, o orgulho e a convicção de sua visão cresceram, levando-o a crer que sabia mais do que o próprio Criador. Lúcifer começou a reunir aliados. Muitos anjos, seduzidos por sua visão de liberdade, se uniram a ele. Mas a rebelião não se limitou aos céus. Seres antigos, de dimensões onde a luz divina nunca chegou, responderam ao seu chamado. Esses aliados não eram apenas anjos caídos, mas entidades de vasto poder, habitantes de reinos onde o tempo e o espaço obedecem a leis incompreensíveis para os mortais. Quando a guerra começou, o universo inteiro tremeu. Em Apocalipse, lê-se que Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão, Lúcifer, transformado pelo orgulho. As estrelas estremeceram e dimensões colidiram em uma batalha que transcendeu o físico. Supernovas e buracos negros, que para os humanos são fenômenos astronômicos, foram ecos desse conflito primordial. No auge da rebelião, Lúcifer abriu portais para dimensões obscuras, tentando invocar forças que rivalizassem com o Criador. Mas os arcanjos leais lutaram com fúria, defendendo a ordem divina. A guerra não foi apenas uma disputa de poder. Foi uma colisão de ideias, liberdade irrestrita contra a harmonia cósmica. Apesar de sua astúcia e poder, Lúcifer foi derrotado. Sua queda não foi apenas física. Ele e seus seguidores foram lançados em reinos onde a luz do Criador jamais poderia penetrar. Dimensões caóticas tornaram-se suas prisões, lugares de tormento e distorção, onde o tempo se dissolve em dor e escuridão. Lúcifer não era mais o portador da luz. Ele se transformou no acusador, no inimigo. Essas regiões sombrias descritas em Judas 1:6 como prisões eternas são onde ele reorganizou suas forças, tornando-se o Senhor das Sombras. Governando esses reinos de caos, ele esperava pacientemente, arquitetando novos planos para desafiar a criação. Embora exilado, Lúcifer nunca desistiu. Sua influência se estende pelos reinos espirituais e materiais, moldando eventos inexplicáveis e semeando dúvidas nas mentes humanas. Paulo escreveu aos Efésios: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e príncipes das trevas deste século. Essas palavras ecoam a realidade de que a guerra continua, invisível, mas presente em todas as dimensões. Lúcifer, em sua busca por liberdade, trouxe caos e sofrimento, mas também questionamentos. Ele é o vilão definitivo ou apenas um símbolo da busca incessante por autonomia? Sua história permanece como um lembrete de que a luz e a escuridão, a ordem e o caos, estão em constante batalha. E no final, cabe a cada um decidir qual caminho seguir.